Gente, hoje eu quero ter um bate-papo com vocês, tá certo? É uma live, né? Mas eu quero que vocês participem, eu quero conversar, né? Quero que vocês interajam comigo aqui no bate-papo, que é um assunto bem interessante, né? Realmente é necessário comer antes de dormir? Então esse é o assunto de hoje. Eu vou pedir para vocês que cliquem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e enviem para pelo menos 3 contatos, né? Quanto mais pessoas participarem, vão me ajudar, mas também vão ter essa informação que é muito importante. Deixa eu botar meus óculos para ver os comentários. Vamos lá. Ai, que bom que tu tá gostando do conteúdo. Fico bem feliz. Vamos lá. Muito obrigada, Luma. Que bom que tá gostando dos conteúdos. Tudo bem? Todos que estão chegando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Então, gente, vou esperar só mais um minutinho e vou pedir para vocês que estão chegando agora, cliquem no aviãozinho que tem aqui embaixo e enviem... Caiu. Desculpem. E enviem para pelo menos 3 contatos. Isso já me ajuda bastante, tá? Vai me ajudar e mais pessoas vão ter acesso às informações de hoje. Vai ser um bate-papo bem legal. Eu espero que vocês possam interagir comigo, possam colocar os comentários aqui embaixo pra gente ir conversando e ir trocando ideias, né? Então vai ser um assunto bem interessante, né? É realmente necessário comer antes de dormir? Esse é um assunto bem interessante porque muitas pessoas chegam no consultório, né, na primeira consulta e me perguntam isso. Patrícia, é realmente importante, né, antes de dormir? Eu tenho que dormir, comer antes de dormir? Hoje vamos conversar sobre isso. Ó, Luma, eu sinceramente não sei se é necessário, mas por causa do xarelto, que toma às 21h30 e que tem que ser com alimento, eu acabo jantando. É isso que a gente vai conversar hoje, né? Se é importante comer, para quem é importante comer. Então tudo isso vai entrar no nosso bate-papo hoje. Mas então, vamos começar. Todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui assistindo. E o que eu vou conversar com vocês? É realmente necessário se alimentar antes de dormir? Então a resposta vai ser depende. Por que depende? Porque isso depende de pessoa para pessoa. A primeira coisa que eu vou perguntar para ti é: tu tem fome para comer antes de dormir? Tem aquela fome que a barriga tá roncando, que sente aquela gasturinha que realmente é fome? Ou é vontade de comer alguma coisa? Né? Porque muitas vezes nós temos vontade de comer e não fome. Então é quando a gente tá parado assistindo televisão, que geralmente a gente faz várias coisas durante o dia, e daí quando chega a noite, né, depois que já fez a última refeição ali, o jantar, digamos assim, que não precisa necessariamente ser comida de panela, né, mas a refeição da noite, aí vai assistir uma televisão, vai fazer alguma coisa, e daí pensa, o que eu vou comer agora? O que eu podia comer? Tem que sempre analisar bem, é fome ou é vontade? Porque muitas vezes é só vontade de comer, né? É um pouquinho de ansiedade que dá, ou ociosidade, não tem nada pra fazer, e daí pensa em comer, né? E nem sempre é fome. Então, fome, gente, é quando a barriga ronca. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. É te pedir pra, né, analisar, tô com fome ou estou com vontade de comer? Segunda coisa, saber, né, essa diferença, saber avaliar o que é que tu tá sentindo realmente e daí resolver, preciso ou não preciso comer. Segundo ponto muito importante, igual foi a Luma que comentou, se eu não me engano, né, que ela toma um xarelto e ela precisa se alimentar para tomar um medicamento. Então, existem algumas patologias, o xarelto é um anticoagulante, então, nesse caso, ela precisa se alimentar. E existem alguns outros problemas que a pessoa precisa comer antes de dormir, né? Por exemplo, um paciente diabético que está com a glicose bem estabilizada, mas quando toma o medicamento à noite, se não fizer uma última refeição, a ceia, né, antes de dormir, os níveis de açúcar no sangue caem muito durante a madrugada e essa pessoa acorda com hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É quando o açúcar do nosso sangue cai muito e dá sinais de
mal-estar, tontura, parece que a pessoa vai desmaiar, dá um suador frio, forte, 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 forte. A pessoa se sente mal, né? Dá um tremor muito, então ela acorda, ela desperta durante a madrugada com aquele suor frio, aquele mal-estar, um tremor muito forte, porque ela teve queda de glicose, né? Queda de açúcar no sangue. E daí por esse motivo também é importante para essa pessoa fazer a ceia, né? Fazer uma refeição antes de dormir. Então sempre, por isso que sempre vem aquela coisa assim, né? O depende. Por quê? Porque depende de cada pessoa. Então, aquela pessoa também que diz assim, olha Patrícia, se eu não comer alguma coisa antes de dormir, eu acordo no meio da madrugada, não tenho diabetes, nem vou ter queda de glicose, mas eu acordo de madrugada e tenho que levantar para comer, porque se eu não comer eu não aguento a fome e perco o sono. Então sempre tem que se avaliar, cada caso é um caso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, vamos ver. Vamos lá. Kátia, muito obrigada. Sabrina, melhor nutri que eu já tive. Que bom, Sabrina, coisa boa. Muito obrigada pelo carinho. Então, né, gente, para todas que estão entrando, sejam todos bem-vindos, né? Hoje a gente tá batendo um papo, né? E por que eu digo para vocês bater papo? Porque eu gosto sempre que eu tenho o pessoal assistindo a live, né? Que comentem. Ai, a minha ring light não tá muito firme hoje, me desculpem. Então, né, eu sempre peço, comentem, coloquem aqui as dúvidas de vocês, porque é bem isso mesmo, é para ser um bate-papo, né? Então agora eu vou perguntar para vocês, né? Vocês têm fome antes de dormir? Né? E lembrando daquilo que eu falei antes, né? Para saber diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer. Então, me respondam, por favor, aqui embaixo. Só bota sim ou não, né? Tem fome antes de dormir? Vai colocando aí para mim, por favor. Porque eu quero saber como é que é para vocês. Se vocês têm fome, né? Então, tem a última refeição do dia que a gente faz, que daqui a pouco vocês podem fazer ela, não sei, 7h30, 8 horas. E vai dormir lá pelas 10, 11 horas da noite. Nesse horário, tem fome para comer ou acaba não comendo nada? Comentem, por favor, aqui pra mim, se vocês comem alguma coisa ou não antes de dormir. É bem importante. Ó, a Lid falou que não. A Kátia falou que sim, que tem fome. E tu come alguma coisa, Kátia? A Lídia eu sei que faz a última refeição dela, ali, o jantar dela, e depois não sente mais fome, né, Lídia? Fica satisfeita, né, sem necessidade. Ó, a Marlene, não tenho fome, mas como. A Kátia disse que tinha fome, né, mas não come nada. Então, assim, importante, né, gente? Tenho fome, mas não como. Então, o analisar aquela coisa, né? De repente, tenha vontade... Ó, a Kátia janta com os filhos dela. Então, de repente, tenha vontade de comer, mas não que seja fome. A fome é aquela coisa que eu comentei antes, né? É a barriga roncar mesmo. Então, daqui a pouco, é vontade de comer. Ó, e depois a janta não come mais nada. Ó, Lid, eu faço depois do treino a última refeição e não sinto mais fome. Mas eu durmo cedo também. Também tem muito isso, né, gente, do horário que a pessoa vai dormir, né? Porque se ela dorme muito, muito tarde, às vezes acaba dando fome de novo, né? Então tem tudo isso. Vamos ver aqui, então tá. Então, sempre analisando isso, né? E como o que eu tô abordando agora e tô me aprofundando mais, que é a minha especialização, que é conversar, né, sobre climatério, menopausa, que é o atendimento que eu tô me especializando em fazer, acontece muito para a mulher que está no climatério, devido à oscilação nos níveis hormonais, de dar essa ansiedade à noite e a pessoa ter a sensação que está com fome por causa da ansiedade, mas na verdade ela tá só com vontade de comer, né? E daí quando é só vontade de comer, prepara um chazinho, pensa assim, ó, minha barriga não tá roncando, eu tô alimentada, é só vontade que eu tenho de comer. Então prepara um chazinho ou aquece um leite com canela, né? E vai e toma aquilo ali, bebe aquilo ali e tenta te distrair.
E daí percebe assim, realmente não é fome, eu só tava com vontade, né? Agora se assim, não, tomei um chazinho e minha barriga começou a roncar, então isso é fome mesmo. Aí nesse caso não adianta ficar sem comer. E daí, nesse caso, né, deixa eu ver o que a Kátia botou. Ansiosa o dia todo, A ansiedade, ela acaba atrapalhando bastante, né, Kátia? A ansiedade, ela incomoda, porque daí a gente fica naquela necessidade, às vezes, claro que não é toda pessoa ansiosa que sente vontade de comer, mas muitas vezes a gente tem aquela necessidade da mastigação, porque a mastigação, o crec, 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 ele dá uma falsa sensação de alívio da ansiedade. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, na hora da ansiedade, pensam em comer. O que eu vou comer? Porque dá aquela sensação de alívio, né? Parece que tá resolvendo, mas na verdade não tá resolvendo. A ansiedade continua ali, né? E às vezes o comer só piora, porque depois a pessoa para e pensa, né? Pô, não era pra eu estar comendo, eu não tô com fome, né? Se é uma pessoa que tá precisando ter o controle de peso, né? Acaba pensando, por que eu fui comer isso? E acaba gerando mais ansiedade ainda, né? Então é bem complicado. Então é sempre muito importante o tratar a ansiedade, né? Tratar a ansiedade, tratar a questão hormonal, se for esse o caso, porque daí tu vai ver que os resultados vão ser melhores em relação a esse comer por ansiedade. Mas que eu tava falando antes, em relação, né, ao comer à noite, né? Então sempre avaliar se é fome, se é vontade, diferenciar esses dois, analisar, né, a pessoa toma algum medicamento, igual a Luma falou, né, toma um xarel, tu tem que comer antes de dormir, tem que comer na hora do que eu tomo o medicamento, então precisa nesse caso se alimentar. É um paciente diabético que se não comer antes de dormir, tem picos tem queda dos níveis de açúcar do sangue e acorda na madrugada passando mal. Então essa pessoa também precisa comer antes de dormir. Então sempre tem que analisar cada caso, mas não é obrigatório, né, comer antes de dormir. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa come antes de dormir e se é um paciente que tem refluxo, acaba se sentindo mal na madrugada, mesmo que seja com um alimento leve. Mas, como comeu, por exemplo, às 9 horas da noite, às 10 horas já estava deitado, se ajeitando para dormir, provavelmente vai ter aquele sinal de refluxo e é onde a pessoa acorda se sentindo mal, né? Porque sobe aquele um pouco de suco gástrico, um pouquinho do alimento. Às vezes a pessoa só sente aquela sensação de que vai vomitar, sente aquele azedinho. Mas muitas vezes dá um mal-estar, esse sinal de refluxo, um mal-estar tão grande que algumas pessoas pensam que estão infartando, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que já tenha passado por isso, se vocês já em algum momento passaram por isso, mas a dor no peito que dá, essa dor na região do esôfago que dá é tão forte por causa do refluxo que a pessoa parece que ela vai infartar e ela acaba se sentindo mal e se apavorando, né? Então, por isso também que se diz, né, o ideal é que não se coma nada 2 horas antes de deitar. E o mesmo vale, gente, por exemplo, comi e vou esperar 2 horas para me deitar para dormir. Mas não adianta eu ficar atirada no sofá, né? Tiradona lá no sofá para descansar. Por quê? Porque já vai me dar refluxo também. Então tem que ser sentada mesmo. Para quem tem refluxo tem que ter muito esse cuidado. É sentadinha, 2 horas pelo menos, depois da última refeição, de preferência uma refeição leve, para depois poder deitar. E daí vai perceber que esses sinais vão diminuir bastante. E claro que existem outras recomendações também por causa do refluxo, né? Mas essa é uma recomendação bem importante. Então, para vocês verem, né, gente, como o ser humano, ele é único, ele é muito individual, então nunca vai ter uma receita, né, única. Não deve comer antes de dormir. Sim, deve comer antes de dormir. Então a gente sempre tem que saber avaliar cada caso, avaliar cada situação, para daí poder chegar nessa resposta. Me contem aqui nos comentários, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa que vocês queiram colocar, né, em relação a esse assunto de hoje? Dividam aqui comigo as suas dúvidas para que esse bate-papo fique melhor, para que eu possa ajudar vocês.
Vamos lá. Vou botar meus auxiliares aqui. Mas o que teria sugestão mais leve para quem necessita comer antes de dormir? No meu caso, por causa da medicação. Luma, só me responde aqui embaixo a tua última refeição, o teu jantar. O teu medicamento me falou que é às 9 horas, mas que horário é a tua última refeição, o teu jantar? Coloca pra mim, por favor. Porque tudo depende também do que hora foi a tua última refeição. Essa anterior ao medicamento, eu quis dizer, né? O mais, gente, assim, ó, o mais interessante para comer, assim, na ceia, né, que seria aquela refeição antes de dormir, né, seria uma proteína, né? Por quê? Porque a proteína, ela vai evitar que a gente tenha picos de glicose. Ó, a Luma colocou aqui que 6h30, 7 horas da noite, mais ou menos, a última refeição. Então, às 9 horas, você vai tomar um medicamento, pelo que eu entendi, né? E daí, nesse horário das 9 horas, tu precisa comer alguma coisa quando toma o xarelto, né? Então, interessante, assim, a Luma, que seja um alimento mais rico em proteína, se tu puder colocar junto, né? Então, daqui a pouco, eu não sei, claro, o que tu gosta exatamente, mas um iogurte, um café com leite, um copo de leite vegetal. Pode ser também, se daqui a pouco, não gosto de leite de vaca, mas tomo leite vegetal. Um copo de leite vegetal. Fruta, uma coisa bem interessante, né? Assim, Patrícia, comer fruta antes de dormir é necessário? Tudo a gente tem que analisar, porque se é uma pessoa que está com os níveis altos de glicose, né, ou aquela pessoa, igual eu falei antes da questão do diabetes, é importante que coloque junto com essa fruta uma porção de proteína. Por exemplo, eu vou comer uma pera, uma maçã, né, mas vou tomar junto uma xícara de leite. Por quê? Porque essa proteína vai fazer com que o açúcar da fruta seja liberado mais lentamente na tua corrente sanguínea durante a madrugada. Então, por isso a importância de colocar a proteína junto, né, com esse carboidrato, que seria o carboidrato presente na fruta, né. Então, Luma, o melhor seria isso, seria uma proteína. Se der pra colocar uma proteína, melhor, né. Não sei se tu gosta de queijo daqui a pouco, né, tipo, um queijo Minas, um queijo ricota, vou comer umas 2 fatiazinhas daquele queijo ali. Pode ser também. Então, vai ter aquela refeição e não vai ser só carboidrato. Então, isso é interessante. Isso é a minha dúvida. Se precisava de fato comer arroz, feijão, ou posso comer algo mais leve, pois janto e já vou dormir. O ideal é que tu coma algo mais leve, né? Agora que tá frio, então provavelmente essa refeição que tu me comentou ali das 18h30, 19 horas, deve ser tipo um café da tardinha, né? Pelo que tu me falou. Então, não é arroz e feijão que tu come naquele horário das 18h30. Então, o que tu pode fazer também agora, nessa época de frio, se tu gostar? Comer, por exemplo, uma sopinha e coloca junto nessa sopa uma proteína, por exemplo, um peito de frango, ou ferve ali uma porção de sopa pra ti, coloca um ovinho batido junto ali, cozinhar dentro daquela sopa, vai ser proteína também. Se tu gosta daqui a pouco de comer lentilha, né, congela as porções pequenas de lentilha e come naquele horário ali. Então, leguminosa, lentilha, creme de ervilha, grão de bico, eles são ricos em proteína. Então, também é legal. Além da lentilha ser GABAérgica. O que quer dizer isso? Ela ajuda a aliviar a nossa ansiedade. Então, é bem legal comer a lentilha de noite, desde que ela não te pese. Mas, geralmente, a lentilha é uma leguminosa mais leve, né? Não é pesado, igual o feijão. E não pesa muito. Mas, então, se tu também pode comer, é uma sugestão para esse horário das 9 horas. Mas porção pequena, né? Porque, realmente, comer um arroz, feijão, carne e logo em seguida ir dormir, acaba ficando pesado e é ruim. Porque mesmo que a pessoa não tenha refluxo, né? Mas eu não tenho refluxo, Patrícia. Mas mesmo assim, comeu aquela refeição mais leve para ser digerida, a iniciar a digestão dela, e em seguida vai deitar, né? A gente acaba exigindo muito do estômago, acaba forçando muito o estômago com isso, né? Então, o legal é que não aconteça isso mesmo. Vamos ver aqui. Sim, lentilha é uma boa, né? Que bom que tu gostou das dicas, coisa boa. A lentilha é muito boa, ela ajuda bastante, porque ela é leve e ela alimenta bem, né?
Então, e agora no frio ela é quentinha, ela aquece, né? Então pode ser isso, lentilha, creme de ervilha, é ótimo. E daí, gente, alguém mais tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que gostaria de me perguntar? Para quem chegou agora, né, o assunto de hoje aquela pergunta, né? É realmente necessário comer antes de dormir, né? Então, para quem chegou agora, né, que não escutou o início, o que eu comentei? Sempre, gente, analisar se tu tá com fome ou se tá com vontade de comer alguma coisa. Porque não é obrigatório comer antes de dormir. E tu só tem que comer antes de dormir se, igual uma paciente que estava comentando aqui, que ela toma um medicamento e por causa desse medicamento ela precisa se alimentar. Ou se é um paciente diabético que se não se alimentar à noite acaba tendo queda de açúcar durante a madrugada e se sente mal. Ou se é uma pessoa que se eu não comer nada assim leve antes de dormir, eu acordo na madrugada com muita fome e sou obrigada a levantar e comer. Então existem exceções. Mas se tu não te enquadra em nenhuma dessas exceções, tu não é obrigado a comer antes de dormir. Como é que eu diferencio fome da vontade, né? Porque eu pergunto, tá com fome ou tá com vontade de comer? A fome, a barriga ronca, né? Vai dar aquela roncadinha na barriga, vai dar aquela gastura e tu sente que é fome de verdade. A vontade, tu tava ali assistindo televisão e de repente pensa assim, o que eu vou comer? O que eu podia comer agora, né? Então, essas são as diferenças. Ó, que colocaram aqui. Depende muito, pois eu treino na academia pesado, se não comer de noite, não treino no outro dia. É isso que eu digo, varia muito de pessoa para pessoa. Então, não é obrigatório comer, mas tem que avaliar, cada caso é um caso, né? Então, tem sempre que avaliar isso, porque não tem uma receita única, né? Como eu disse antes, o ser humano é muito individual, então cada um vai ter um tipo ou um problema de saúde, igual o paciente que falou antes, ou igual o teu caso, que tu treina de manhã e tu precisa estar mais bem alimentada à noite. Então, tudo isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas eu quero dizer assim, para aquela pessoa que jantou cedo e que não sente fome antes de dormir, não, ela não é obrigada a comer, né, antes de dormir. Então, isso varia muito. Isso é verdade. E daí, pessoal? Mais alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Por favor, coloquem aqui. O importante, né, gente, é sempre a gente se conhecer, é sempre a gente saber se avaliar, se conhecer porque para entender o que tu tá sentindo, se é uma ansiedade, se é ociosidade, né? Ah, não tô fazendo nada, o que eu vou fazer agora, o que eu vou comer, se é realmente fome. Então isso é muito, muito importante. Não só antes de dormir, durante o dia inteiro, né? E tem também aquelas pessoas que acabam, bem menos frequente isso, mas acontece que não comem quando estão ansiosas, né? Então bate a ansiedade, tá com problema e daí não conseguem comer, não desce, não come nada, né? E isso também faz mal para a saúde, né? Porque ela vai acabar muito tempo sem comer, ela vai perder peso magro, que é o peso muscular, né? Que é o que é mais rápido de perder. E isso não é saudável também, né? Sem falar que vai diminuir a absorção de nutrientes, aumenta a chance de depressão, então tudo isso. É ruim comer por ansiedade, mas também é muito ruim o não comer por ansiedade. Tem pessoas que às vezes passam, né, um dia inteiro, não comem nada de manhã, às vezes não dão uma beliscadinha no almoço e só lá de noite vão tentar comer alguma coisinha e mesmo assim não desce bem, né? Então, esse lado inverso da ansiedade também não é bom, também é ruim. E daí, gente, mais alguma coisa que queiram me perguntar? Coloquem aqui a dúvida de vocês. Eu tô segurando aqui a minha ring light porque ela não tá, ó. Se eu solto o celular, ela acaba descendo a câmera, não tô conseguindo largar, por isso que eu tô tão pertinho da câmera de vocês hoje. Ah, uma coisa que eu vou comentar aqui com vocês também, que não é do assunto de hoje, mas que é importante colocar,
é que, independente do tratamento, tudo tem que ter paciência, porque não é da noite pro dia que se tem um resultado, né? Ó, a Lid botou ali saudades das nossas consultas. Verdade, Lid, tô com saudade de ti também, tô te esperando. Quando estiver pronto pra voltar, volta que eu tô aqui. A Kátia tá perguntando, né? Tem relação com a menopausa? Tu quer dizer a ansiedade, Kátia, se tem relação com a menopausa ou o que exatamente tem relação com a menopausa? Me diz o que é aqui pra eu poder te responder. Enquanto a Kátia vai me respondendo aqui, vai digitando a resposta dela, eu tava falando pra vocês, né, que o ter paciência. Por quê? Porque mesmo as pacientes, né, que eu tô tratando para climatério, menopausa, não é da noite pro dia que se tem resultado. Algumas, em um mês, já tem um resultado bem legal, a redução significativa dos sintomas, se sentem melhor, mas às vezes demora um pouquinho mais, então tem que ter paciência porque não é tão rápido para ter o resultado, tá? Ó, a Kátia respondeu. Ela tá perguntando se a ansiedade e o ganho de peso tem relação com a menopausa. Sim, Kátia, a ansiedade e o ganho de peso tem uma relação bem forte com a menopausa, e isso tudo acontece porque quando estamos na menopausa, os nossos ovários pararam de produzir estrogênio, progesterona, né? E devido a esses níveis baixos, a ansiedade aumenta, a gente fica com mais tendência a ter retenção de peso e retenção de gordura, principalmente no centro do corpo. Então é por isso, né, que muitas mulheres dizem assim, nossa, depois que eu entrei nos 40 e poucos anos, eu tô aumentando muito a minha gordura abdominal, né, tá localizando muita gordura e tô com dificuldade de baixar essa gordura. Então, claro, tem a ver também com a questão do metabolismo, que vai ficando mais lento, mas tem muito a ver com a questão hormonal, né, por causa da queda de estrogênio e progesterona, a gente acaba ficando mais suscetível a ganhar peso, tendo mais dificuldade de reduzir esse peso e mais ansiosa. Então, é muito, muito importante, né, um tratamento adequado para isso, com um profissional que saiba te orientar a isso, porque o tratamento acaba sendo um pouco diferenciado para mulheres no climatério e menopausa. Ó, vamos ver um comentário. Um dos melhores remédios para a menopausa, para quando chegar minha hora, vai ser exercício físico. Sim, o exercício físico é muito importante. Em qualquer fase da vida, né, gente? O exercício físico ele é muito importante. Ele é ouro, né? Para ajudar na melhora de uma depressão, de uma ansiedade, para prevenir problemas de saúde, né? Como colesterol alto, diabetes, para ajudar a controlar a pressão arterial. Mas sempre lembrando, né, gente, que tem que ter um conjunto de fatores, né? Que é a atividade física regular, um estilo de vida saudável, o evitar, né, isso entra na vida saudável, evitar bebida alcoólica, evitar o fumar, né, ter uma boa alimentação, corrigir o horário de sono. Então, tudo isso é muito importante para que nós tenhamos uma qualidade de vida legal, que nós tenhamos uma menopausa saudável, né. E o ideal, né, muitas mulheres me perguntam, quando é que eu tenho que me preocupar com a menopausa? É quando eu chego na menopausa? E a minha resposta é não. A gente deveria se preocupar com a menopausa quando tá nos 35 anos, porque entre 35 e 40 anos a gente entra no climatério. É ali nessa fase que a gente tem que começar a se preparar para ter uma menopausa saudável. Então isso é bem importante. Vamos lá. Me digam mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? Então, para quem chegou agora, o assunto de hoje, né, era se realmente é necessário comer antes de dormir. Essa live vai ficar gravada no meu perfil, aqui vai ficar no meu feed. E deem uma olhada quando tiverem um tempinho, porque foi bem interessante a nossa conversa, né? E ali eu expliquei bem direitinho, né, se é importante ou não, né, o comer antes de dormir, para quem é importante. Então, tudo tem que ter toda uma avaliação, né? Agradeço a todos que estiveram presentes aqui, a todas que conversaram comigo e colocaram suas dúvidas, suas observações, né? Porque o bate-papo é isso, tem que ter interação. Então, muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida, coloquem depois nos comentários, né, lá no feed, que eu respondo para vocês. Um abração, gente!